Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, com imensa satisfação por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos em nome do Cristo nosso Senhor para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós. E é exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos e, em primeiro lugar, agradecemos. Agradecemos a Deus pela vida. Agradecemos a Deus por esta oportunidade que nos foi concedida, mais uma oportunidade no corpo físico. Mais um episódio na nossa existência, na nossa vida, melhor dizendo, na condição de criaturas imortais, criaturas de Deus, filhos de Deus, que a partir do momento que saímos simbolicamente das mãos do Criador, conforme nós encontramos lá na Gênese mosaica, recebemos o sopro divino ou o sopro de vida e nos tornamos um ser vivente, jamais morreremos. Temos a eternidade pela frente. Ou seja, somos seres eternos, ou melhor, imortais. Não somos seres eternos, porque eterno é apenas Deus. Temos a eternidade pela frente, mas somos seres imortais. Gratidão a Deus pela vida, gratidão a Deus por mais esta oportunidade, matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos realizando o nosso processo educativo. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que veio à Terra nos auxiliar neste processo, deixando para todos nós, como um legado maior, este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho, onde nós encontramos ensinamentos para a vida. Encontramos todos os ensinamentos de que necessitamos para a nossa transformação, através dos registros dos primeiros seguidores de Jesus, aqueles que os conhecemos como os seus primeiros discípulos ou os evangelistas, os 4 evangelhos canônicos que temos à nossa disposição até os dias de hoje. Gratidão a Jesus pelo seu amor, pela sua renúncia em favor de todos nós. Gratidão a estes primeiros seguidores do Cristo que também, por atos de abnegação, de heroísmo, de amor por todos os irmãos de jornada, realizaram esta tarefa juntos com Jesus e após Jesus. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória, estes abnegados mensageiros do Cristo que estão constantemente a nos auxiliar em nossas escolhas para que façamos as melhores escolhas para a nossa vida. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal em nome do Cristo nosso Senhor. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado de O Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos que estamos estudando. E hoje, dando continuidade aos estudos teóricos, ou melhor, estudos do resumo teórico acerca de sonambulismo, de êxtase e de segunda vista ou dupla vista, hoje realizaremos o estudo de número 3, o penúltimo estudo em relação a este assunto, em relação a este item 455. No nosso próximo encontro, concluiremos estes estudos deste resumo teórico, bem como concluiremos o capítulo 8º do livro 2º de O Livro dos Espíritos. Então hoje
estudaremos acerca de êxtase, relembrando acerca deste assunto, que estudamos várias questões recentemente acerca do mesmo. Então aqui Kardec, com o amparo, com a assistência, com a inspiração do mais alto, escreveu, juntamente com estes amigos, da seguinte maneira, que o êxtase é o estado do qual a independência da alma e do corpo se manifesta de maneira mais sensível e se torna, de alguma sorte, palpável. Conforme estudamos nas questões acerca deste assunto, o êxtase é uma liberdade da alma mais ampla, mais profunda que sonambulismo. Então, assim, Kardec, exatamente por isto que escreveu aqui neste resumo, neste relembrar acerca do assunto, que o êxtase é o estado no qual a independência da alma e do corpo se manifesta de maneira mais sensível, de maneira mais profunda e se torna, de alguma sorte, palpável. No sonho e no sonambulismo, a alma erra nos mundos terrestres. Então aqui, Kardec nos lembra também, neste ponto, apesar de não ter colocado como no resumo teórico, como sendo também um estudo acerca de sono, porque estudamos, antes de sonambulismo, estudamos acerca do sono e os sonhos, que Kardec, para efeito didático, colocou nesta ordem: sono e sonhos, que é uma liberdade parcial da alma. Aí depois sonambulismo, que é uma liberdade parcial um pouco mais profunda que sono e sonhos. Depois êxtase, que também é mais profundo que os dois anteriores. Então, assim, ele nos diz que no sonho e no sonambulismo, a alma erra, ou seja, caminha, vagueia aqui pelo mundo terrestre. No êxtase, ela penetra em um mundo desconhecido, naquele dos espíritos etéreos. Então, no sonambulismo e nos sonhos, a alma fica por aqui mesmo, não vai muito longe, por assim dizer. Mas no estágio seguinte, que é uma liberdade maior da alma, ela penetra o mundo dos espíritos, verdadeiramente falando, dos espíritos etéreos com os quais ela entra em comunicação, sem poder, todavia, ultrapassar certos limites que não poderia transpor sem romper totalmente os laços que a liga ao corpo. E para esta situação e nestas situações, o espírito em êxtase, ou seja, realizando tarefas durante este processo, digamos assim, de desdobramento, vai receber constantemente a assistência, o amparo dos mentores espirituais, porque a alma em êxtase não pode transpor certos limites, porque se ela transpuser certos limites no mundo espiritual, ela romperia definitivamente os laços que aprende ao corpo físico e aconteceria assim o desencarne. Então assim, e é exatamente por isto que Kardec nos fala que todavia ela não pode ultrapassar e não ultrapassará certos limites que neste caso, se ela ultrapassar, iria romper totalmente os laços que a liga ao corpo. Por isso a necessidade da assistência constante dos espíritos amigos, dos mentores, do anjo de guarda, daquele espírito que se encontra naquele processo. Um estado resplandecente, todo novo, a circunda harmonias desconhecidas sobre a terra,
a arrebatam, um bem-estar indefinível a penetra. Ela, ou seja, aquela alma em êxtase, frui por antecipação da beatitude celeste, e pode-se dizer que põe um pé sobre o limiar da eternidade. E, neste caso, conforme já estudamos nas questões acerca deste assunto, se o espírito ficasse à própria sorte, ele não iria querer voltar para o corpo físico, iria querer continuar neste mundo, nesta contemplação, essa beatitude celeste, conforme aqui anotou Kardec, podendo-se assim dizer, que o espírito põe um pé no limiar da eternidade, ou seja, fica bem próximo de deixar o corpo físico e adentrar mundos celestes, mundos felizes. E aí ele acrescenta na sequência que no estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Ou seja, o espírito afrouxa, ou os laços que prendem o espírito ao corpo físico são, por assim dizer, quase que rompidos. Mas isto não pode acontecer e isto não acontecerá devido à assistência dos benfeitores espirituais, conforme havíamos dito. Se assim ocorresse, a desencarnação se completaria, mas o corpo fica ali numa condição quase que de morte, conforme nos diz Kardec, no estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo, não há mais, por assim dizer, que a vida orgânica, e sente-se que a alma não se prende a ele senão por um fio que um esforço a mais faria romper para sempre. Então, um fio bem tênue, que, conforme anotou aqui Kardec, um esforço a mais por parte do espírito, não tendo o amparo, a assistência dos benfeitores amigos, aconteceria o rompimento para sempre daquele espírito, a sua ligação com aquele corpo físico. Então, assim, Kardec nos esclarece acerca deste assunto um tanto mais e acrescenta que nesse estado, ou seja, no estado de êxtase, todos os pensamentos terrestres desaparecem, ou seja, o espírito não se lembra das coisas terrenas, não se lembra dos seus problemas do dia a dia, ele passa a viver e vivenciar o mundo espiritual. Então é por isto que Kardec aqui anotou que todos os pensamentos terrestres desaparecem para dar lugar ao sentimento purificado, que é a essência mesma de nosso ser imaterial. Então ele passa a viver naqueles momentos, ou naquele período que durar aquele transe, ele passa a viver completamente o mundo dos espíritos, não se lembrando da vida corriqueira, do nosso dia a dia, das nossas obrigações, das nossas responsabilidades aqui no corpo físico, para conosco, para com os nossos familiares, para com a sociedade de uma forma geral. E aí ele acrescenta: inteiramente nessa contemplação sublime, o estático, ou seja, o espírito que se encontra em estado de êxtase, não considera a vida senão uma paragem momentânea. E é exatamente isto que acontece e que está acontecendo com todos nós, e precisamos ter consciência acerca disto, porque a vida aqui no corpo físico é apenas um momento. Estamos aqui em um trabalho, em um campo de trabalho, realizando provisoriamente atividades para a nossa melhoria.
Nós somos seres espirituais que, neste momento, provisoriamente, estamos vivendo e vivenciando experiências humanas, experiências em um corpo físico. Mas esta não é a vida verdadeira. A vida verdadeira é a vida do espírito, do ser imortal, dessa essência que continuará vivendo após a cessação das funções orgânicas deste corpo físico. Então, assim, Kardec acrescenta que para ele, ou seja, para o espírito em estado de êxtase, nesta liberdade do corpo físico de uma forma mais profunda, os bens e os males, os prazeres grosseiros e as misérias deste mundo não são mais que os incidentes fúteis de uma viagem da qual está feliz de ver o seu término, ou ver próximo o seu término. Então, assim, Kardec acrescenta que os estáticos, ou seja, os espíritos que vivenciam ou que estejam vivenciando esta condição ou esta situação, são como os sonâmbulos. Sendo assim, a sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita e seu próprio espírito, segundo sejam mais ou menos elevado, também está mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas. Então, é exatamente por isto que é preciso buscar constantemente o esclarecimento, porque quanto maior for o esclarecimento, maior e melhor será a utilidade ou a utilização desses momentos. Então é por isso que aqui Kardec coloca que, segundo sejam mais ou menos elevado, também está mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas. Então, quanto mais buscarmos, quanto mais aprofundarmos os nossos conhecimentos acerca dos assuntos da vida, os assuntos da vida aqui no corpo físico, os assuntos acerca da vida do espírito, ir ampliando a nossa visão quanto ao mundo espiritual, mais teremos condições de compreender as coisas do mundo espiritual, bem como aproveitar da melhor maneira possível estes momentos. E assim, Kardec acrescenta mais uma vez que há algumas vezes neles, ou seja, nos espíritos estáticos, mais de exaltação que de verdadeira lucidez, ou melhor dizendo, sua exaltação prejudica sua lucidez. É por isso que suas revelações são, frequentemente, uma mistura de verdades e de erros, de coisas sublimes e de coisas absurdas, ou mesmo ridículas. E isto acontece por falta de conhecimento. Conforme aqui nos lembra Kardec, o espírito, não tendo o conhecimento necessário e suficiente para interpretar o que ele esteja vendo no mundo espiritual, ele poderá fazer, e por via de regra, conforme também aqui anotou Kardec, ele vai ver um cenário e vai compreender de uma forma completamente errada, e fazendo relatos absurdos ou até mesmo ridículos. Sendo que quando o espírito tem mais esclarecimento, conforme Kardec ponderou anteriormente, quanto maior for a sua elevação, melhor será a sua visão, melhor será a sua lucidez para enxergar, para compreender, para interpretar
as coisas do mundo espiritual e, se for o caso, relatar de forma fidedigna o que ele viu, ou o mais próximo da realidade possível o que ele viu ou que esteja vendo no mundo espiritual. Então, assim, Kardec acrescenta que os espíritos inferiores aproveitam frequentemente essa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza quando não se sabe reprimi-la para dominar o estático, e com esse efeito cobrem seus olhos de aparência que o entretém nas ideias ou preconceitos da vigília. É um escolho, ou seja, vai atrapalhar e atrapalha muito, mas não são todos assim. Cabe a nós julgar friamente e passar suas revelações na balança da razão. Então, assim, Kardec nos chama a atenção neste último ponto, encerrando estes comentários acerca do êxtase, estado mediúnico, estado da alma, em desdobramento, ou seja, nesse desprender do corpo físico de uma forma mais profunda. Ele nos chama a atenção que é preciso, nós que aqui nos encontramos no corpo físico, passarmos pela balança ou passarmos pelo crivo da razão todas as mensagens mediúnicas, todas, sejam elas psicográficas ou psicofônicas ou por outros meios. É preciso passar todas pelo crivo da razão. Por mais esclarecido seja o espírito, é preciso, não importa o nome, se porventura tiver um nome ali identificando no rodapé da mensagem quem é o espírito, quem foi o espírito, mesmo assim é preciso passar pelo crivo da razão. O que foi dito naquela mensagem, o teor daquela mensagem, por mais profundo que seja, não tem algum ponto que contradiz Jesus ou que vá contra os ensinamentos de Jesus. É por isso que os espíritos amigos, na doutrina espírita, assim anotou Kardec, que é preferível nós rejeitarmos 9 verdades do que aceitar uma mentira. Espírito superior não irá ficar chateado por não acreditarmos neles, mas é necessário que analisemos as mensagens, passemos pelo crivo da razão, aceitando, conforme nos diz o apóstolo Paulo, aquilo que for bom, e aquilo que não aceitarmos, mesmo sendo uma verdade, porque em muitas situações o que eu não estou pronto, ou que você não está pronto ou pronta para aceitar hoje, amanhã passará a ser algo natural. Então, hoje, às vezes você não está pronto ou pronta para um determinado esclarecimento. Às vezes vai achar ou achará que isto não tem lógica, que isto é um embuste ou uma mentira. Mas amanhã, em mudando a forma de ver, em ampliando a sua visão, a nossa visão, passaremos a concordar, aceitar e concordar com aqueles ensinamentos. Então é por isto que aqui Kardec nos chama a atenção para passar tudo pela balança da razão, ou seja, pelo crivo da razão. Não aceitar cegamente toda e qualquer mensagem, toda e qualquer informação. Tenham elas origem no mundo espiritual, ou seja, mensagens mediúnicas, sejam elas aqui entre nós. Quantas vezes, por não analisarmos, não pensarmos, não passarmos pelo crivo da razão,
Quantas vezes já fomos enganados ou estamos sujeitos a sermos enganados por outros companheiros de jornada? Então é preciso analisar, é preciso meditar acerca das informações que chegam até nós. Quantas mentiras são divulgadas todos os momentos, hoje em especial, nas redes sociais, as chamadas fake news, seja fake ou fato. Será que realmente aquilo que você está passando adiante, como sendo uma verdade, às vezes até comentando, será que realmente é verdade? Será que é fato? Ou será que é fake? Assim também com o mundo espiritual. Quantos espíritos não esclarecidos, e às vezes não fazem isto de caso pensado, mas por falta de esclarecimento, nos enviaram ou estão nos enviando mensagens ditas de esclarecimentos e que não são verdadeiras. Meditemos acerca do assunto. E para encerrarmos as nossas reflexões acerca deste assunto, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 47, do volume número 9, da coletânea Filosofia Espírita, composta por 20 volumes. Miramês, o espírito Miramês, este espírito amigo, através da mediunidade de João Nunes Maia, nos diz da seguinte maneira, acerca de mediunidade de uma forma geral, acerca de magnetismo. Então ele diz que para o espiritismo e a própria ciência esclarecida, o magnetismo não é um fenômeno sem expressão. Ele se encontra garantido por leis que podem ser por demais úteis às criaturas que sofrem e choram sob o peso das suas culpas. Jesus usava todos os dias a sua força magnética para curar os enfermos e para a paz das criaturas de Deus, assim como o faziam todos os seus discípulos. Magnetismo, conforme aqui nos lembra o espírito Miramês, foi utilizado fartamente por Jesus todos os dias, todos os momentos, para aliviar as dores, para curar as criaturas de Deus que o procuravam, para esclarecer todos nós. Assim sendo, acrescenta Miramês que a doutrina dos espíritos nos mostra o quanto poderemos ser úteis aos irmãos de jornada que estejam em sofrimento pelo poder do magnetismo, desde quando o amor esteja presente nos nossos sentimentos. Resumindo os fatos, a força magnética é um dom natural de que podemos nos servir, buscando-a nos depósitos da natureza, pelos canais do amor e usando-a nas conversações, na expressão das ideias e mesmo com a presença. Então aqui Miramês nos lembra que o magnetismo ou a força magnética, nós o buscamos neste manancial divino inesgotável da natureza, desde que busquemos isto pelos canais do amor e usemos a força magnética em nossas conversações, nas nossas expressões, no nosso contato com as pessoas, na nossa presença. E aí ele encerra dizendo este ponto: a mente é um instrumento que pode arrebanhar
grande quantidade. A mente é o instrumento que pode arrebanhar grande quantidade de magnetismo no próprio ar e distribuí-lo para onde desejar. Então, a mente é o instrumento. Exatamente por isto que Jesus, com sabedoria, nos orienta à vigilância. E esta vigilância é preciso que a apliquemos, em primeiro lugar, na nossa mente, para estarmos constantemente, da melhor maneira possível, em equilíbrio, para usarmos, pelo menos o mais próximo possível do correto, a nossa força magnética. Uma vez em equilíbrio, iremos passar adiante força magnética ou energias equilibradas, energias restauradoras, energias curativas às outras criaturas. Energias ou força magnética saudável. Se estivermos em desequilíbrio e mantivermos o desequilíbrio, nós, pelo contrário, iremos passar adiante ou iremos transmitir às outras pessoas, seja pela palavra, seja pela proximidade, seja pelo pensar, nós iremos transmitir às pessoas energias doentes, energias que desequilibram, energias que prejudicam. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e busquemos constantemente, através do esforço, mantermos o equilíbrio. Que a paz do Cristo nosso Senhor esteja constantemente conosco e que possamos, por nossa vez, estarmos com Jesus. Até breve!